Mano, o que você faria se acordasse em um lugar desconhecido e calmo e logo descobrisse que tudo ali é na verdade uma armadilha mortal? E pior, que sobreviver a esse lugar era o seu trabalho para ganhar a vida. No primeiro episódio de Shibou Yugi de Meshi Oku, estreado em inverno de 2026, nós vimos exatamente isso, e eu preciso te contar como isso começou. Fala galera, hoje vamos falar sobre o anime mais chocante e imprevisível dessa temporada. Ele se chama Shibou Yugi de Meshi Oku, ou em inglês, Playing Death Games to Put Food on the Table, que literalmente significa jogando jogos mortais para ganhar a vida. Loucura? Eu sei, e se você acha que já viu um jogo de sobrevivência tenso, precisa ver o que esse primeiro episódio do anime trouxe. É uma mistura de terror psicológico, jogos mortais sem sangue e personagens que vão ficar com você na cabeça por dias, sobretudo essa daqui. Agora, antes de mergulhar no que aconteceu no episódio, já deixa o teu like e subscreva no canal para não perder conteúdos incríveis de animes dessa temporada e não só. Tudo pronto? Vamos ao que mais interessa. Primeiro, deixa eu te explicar rapidamente do que se trata essa história que já vinha chamando atenção desde o anúncio. A protagonista se chama Yuki Sorimachi, uma jovem de 17 anos que, ganha a vida participando de jogos mortais. Seu trabalho é sobreviver a jogos brutais para colocar o pão na mesa. O anime estreia com Yuki acordando em uma mansão estranha, vestindo um uniforme de empregada doméstica, e logo encontra outras 5 garotas que também não sabem exatamente onde estão, mas elas logo descobrem que estão numa espécie de ghost house, uma casa fantasma cheia de armadilhas letais. O detalhe mais bizarro é que todas essas participantes não são apenas peões passivos e vítimas inocentes do destino como vemos em outras histórias, mas sim pessoas que escolheram participar do jogo para quitar dívidas, e algumas até já participaram antes e têm alguma experiência do jogo, o que muda completamente a dinâmica do que vemos acontecer. O jogo começa, a primeira morte e a armadilha mortal no chuveiro. A primeira garota a morrer foi a que na apresentação de cada uma pareceu a mais experiente, por ter aparentemente sobrevivido a mais jogos que as outras. Só que no final descobrimos quem realmente tinha mais experiência no meio delas, e foi meio inesperado. Ela foi tirada de jogo depois de descobrir uma chave que as tiraria daquela sala, e ser atravessada por um pequeno pico. E sem muita explicação, as restantes garotas logo se descobrem presas num banheiro que tinha serras cortantes como armadilha. Eu não vou entrar em todos os detalhes que, apesar de não terem sido sangrentos, ainda são bem cruéis, mas o que aconteceu com a personagem Aoi foi traumático. E o que mais chocou os fãs foi o fato de que muitas mortes poderiam ter sido evitadas se um bom trabalho em equipe fosse aplicado, mas o medo, indecisão e pânico tomaram conta. É aquele tipo de momento que te faz pensar: será que nesse tipo de situação eu teria coragem de ajudar alguém? Ou eu seria dominado pelo medo coletivo? As mortes que mexem com você. Um usuário disse algo que resumiu bem a sensação do episódio. Eu quase chorei depois que o episódio acabou, e não entendi o porquê. Quando ouvimos sobre um anime de jogo mortal, mas sem sangue, pensamos que não seria assim tão mortal por não ter gore e aquelas cenas todas de telas vermelhas assustadoras. Mas quem já assistiu, viu que o impacto e o terror podem vir de coisas mais simples, como a forma como algumas mortes foram tratadas. Não com exageros gratuitos e nem gore caricatural, mas com emoções duras, reações dolorosas, gritos, sons e principalmente porque vemos pessoas comuns tentando sobreviver. E eu acho que não é a violência que nos pega de jeito, mas é a nossa própria humanidade. A cena final, imprevisível e perturbadora. No final do episódio, há um momento que já está circulando entre os fãs e chocando muita gente por aí. Enquanto uma música alegre e calma toca, uma cena brutal acontece envolvendo Yuki e outra personagem chamada Kinko. Yuki literalmente deu um fim à vida de quem ela incentivou a sobreviver e não desistir, revelando que sua frieza não estava só na fala e no raciocínio. Alguns relataram que esse momento foi cinematograficamente impressionante e perturbador de um jeito que poucos animes conseguem. E assim, encerramos o episódio com a revelação de Yuki como sendo uma sobrevivente de 22 jogos, e tem como meta sobreviver a 99 jogos no total, o que promete que ainda tem mais vindo por aí. Muteki Mod desativado.